Você acha que já sabe tudo sobre o mundo em que vive? E se eu te dissesse que existem fatos escondidos, documentos secretos e eventos reais que foram mantidos fora do alcance da população por décadas, alguns por séculos? Segredos que envolvem governos, cientistas, militares e até o nosso cotidiano? Durante muito tempo, essas informações foram tratadas como lendas, teorias da conspiração ou simplesmente ignoradas. Mas recentemente, algumas delas vieram à tona, revelando uma verdade tão perturbadora que pode mudar completamente a sua visão da realidade. Prepare-se para conhecer 25 segredos ocultos que só foram revelados recentemente. De conspirações históricas a experimentos que desafiam a lógica, de tecnologias escondidas a verdades tão desconcertantes que nem mesmo a ciência consegue explicar. A cada minuto deste vídeo, você vai mergulhar mais fundo em uma rede de mistérios que, até pouco tempo atrás, ninguém acreditava que fossem reais. E o mais assustador? Muitos desses segredos ainda estão acontecendo, agora mesmo. A história que aprendemos nos livros está longe de ser completa. Por trás das datas e dos nomes famosos, existem eventos cuidadosamente encobertos, muitos dos quais só vieram à tona décadas ou até séculos depois. Você sabia, por exemplo, que o Vaticano manteve uma sala secreta com milhares de documentos históricos inacessíveis ao público por mais de 400 anos? Chamada de Arquivo Secreto do Vaticano, ela só foi parcialmente aberta em 2020, revelando cartas trucadas com figuras como Hitler e Napoleão. O que mais ainda está trancado lá dentro? Outro caso chocante envolve os Estados Unidos. Durante a Guerra Fria, a CIA desenvolveu programas secretos de controle mental, como o projeto MK-Ultra, onde civis foram usados como cobaias sem consentimento. Só em 1975, após uma investigação oficial, os documentos começaram a ser revelados. Até hoje, não se sabe a extensão real desses experimentos. E tem mais. Recentemente, arqueólogos descobriram um enorme sistema de túneis subterrâneos interligando diversos países da Europa, datado da Era Neolítica. Como povos primitivos conseguiram construir algo tão complexo sem tecnologia moderna? Isso ainda é um mistério. Esses exemplos mostram que a verdade histórica muitas vezes permanece escondida e que as versões oficiais nem sempre contam tudo. A cada nova revelação, uma pergunta se repete: quantos outros segredos ainda estão enterrados no passado? E o mais intrigante, alguns desses mistérios não ficaram no passado, eles nos levam diretamente ao próximo capítulo, onde segredos sobre tecnologia e ciência proibida estão sendo finalmente revelados. Você já se perguntou o quanto da ciência é realmente compartilhado com o público? Muitos acreditam que a ciência está sempre em busca da verdade, mas a realidade é que nem toda descoberta chega ao conhecimento das pessoas comuns. Algumas são silenciadas, engavetadas ou desacreditadas antes mesmo de serem entendidas. Um exemplo impressionante é o do Dr. Royal Rife, um cientista dos anos 1930, que alegava ter criado um microscópio capaz de observar vírus vivos e, mais do que isso, destruir células cancerígenas com frequências específicas. Ele foi desacreditado pela indústria médica e seu trabalho desapareceu misteriosamente. Coincidência ou interesse? E o que dizer do carro movido a água? Diversos inventores, como Stanley Meyer, afirmaram ter criado motores que funcionam com água em vez de gasolina. Pouco tempo depois, Meyer morreu de forma suspeita e seu projeto foi arquivado. Acidente ou silenciamento? Outro caso envolvente é o do físico Nikola Tesla, que propôs energia gratuita e ilimitada para todos através da eletricidade sem fio. Seu projeto foi interrompido e os patrocinadores abandonaram o financiamento. Desde então, a ideia sumiu dos laboratórios, mas nunca das teorias conspiratórias. Esses episódios levantam uma dúvida incômoda. Estamos sendo privados de tecnologias que poderiam mudar o mundo? A ciência pode ser uma ferramenta de avanço ou de controle. E muitos dos segredos mais polêmicos não estão enterrados, eles estão escondidos à vista de todos. E falando em controle,
No próximo capítulo, você vai descobrir segredos sombrios sobre governos e organizações que vão fazer você repensar tudo o que já acreditou ser verdade. Você realmente acha que sabe tudo que o seu governo faz? Muitos dos segredos mais obscuros da humanidade não estão enterrados em cavernas ou escondidos em cofres. Eles estão protegidos por sigilos oficiais, arquivos confidenciais e códigos que a maioria das pessoas jamais verá. Um dos casos mais emblemáticos é o projeto MKUltra, da CIA. Durante anos, o governo dos Estados Unidos realizou experimentos secretos de controle mental, testando drogas psicodélicas, hipnose e até eletrochoques em civis e militares, muitas vezes sem o consentimento das vítimas. Só veio à tona nos anos 70, e mesmo assim, boa parte dos documentos foi destruída antes de serem revelados. Mas isso é só a superfície. Você já ouviu falar do Bohemian Grove? Trata-se de um local na Califórnia onde, uma vez por ano, os homens mais poderosos do mundo, incluindo ex-presidentes, banqueiros e CEOs, se reúnem em rituais estranhos e secretos. Há imagens que mostram figuras vestidas com túnicas, encenando cerimônias simbólicas com uma estátua gigante de uma coruja. Ninguém sabe exatamente o que acontece lá dentro, e talvez seja melhor assim. E o que dizer da Área 51? O famoso complexo militar no deserto de Nevada. Oficialmente, negada por décadas, só foi reconhecida em documentos em 2013. Até hoje, muitos acreditam que lá são estudados tecnologias alienígenas recuperadas e protótipos militares ultra-avançados. O que está sendo escondido por trás daqueles portões? Esses segredos provam uma coisa: o que é revelado ao público é apenas uma fração do que realmente acontece nos bastidores do poder.